A partir de agora você está no programa Questão de Justiça, um programa de utilidade pública veiculado todas as terças-feiras aqui pela UTV. Programa Questão de Justiça também veiculado pela Rede Brasil de Televisão, TV Aberta São Paulo e agora na Rádio Record. Hoje o programa trata sobre uma questão de extrema importância e um tema extremamente envolvente, um tema que chama a atenção de toda a sociedade, falar sobre a questão do crime organizado. E para falar de crime organizado, nosso convidado de hoje é Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça, promotor criminal aqui na capital, professor de Direito Penal e Processo Penal. Professor, seja bem-vindo ao programa Questão de Justiça. Eu que agradeço, é um prazer estar com você, doutor Leopoldo, e com os seus telespectadores, internautas aqui da UTV. Não é só falar sobre a questão do crime organizado, nada como falar com Vossa Excelência, se assim poderia me referir, até porque comandou e participou de diversos momentos importantes e que culminaram em investigações importantes nesse país e sendo motivo de discussões a nível internacional. Participou de diversos casos importantes. E aí, para falar dessa questão envolvendo o crime organizado, eu começaria com a seguinte pergunta: o que seria o crime organizado, o conceito e como funciona? Bom, doutor Leopoldo, na verdade, infelizmente, a nossa legislação não tem um conceito na lei. E nós temos a Lei 9.034/95, que equipara as organizações criminosas a quadrilha ou bando, que é um dispositivo que está no nosso Código Penal, no artigo 288, desde a década de 40, onde se observa o seguinte: mais de 3 pessoas, ou seja, no mínimo 4 pessoas, que se associam em caráter estável para o fim de cometer crimes. Esse tipo penal, artigo 288, não é suficiente para conceituar o que é crime organizado. E, obviamente, nós trabalhamos praticamente 7 anos no Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO, aqui em São Paulo, e nos casos práticos a gente conseguiu extrair uma definição do que é uma organização criminosa. Organização criminosa nada mais é do que um grupo de pessoas, aí, obviamente, não no limite de 3, 4 ou 5, nós temos organizações criminosas até de 3 pessoas ou 2, enfim, que comandam uma organização criminosa, um grupo de pessoas que detém uma estrutura hierárquico-piramidal, como se fosse uma estrutura de uma empresa, ou seja, com vários níveis ou escalas de hierarquia, sendo que no topo da pirâmide se encontra, obviamente, no vértice, se encontra o chefe da organização criminosa ou chefes da organização criminosa que detém toda a informação. Então é um grupo que detém essa estrutura hierárquico-piramidal com uma divisão de tarefas entre membros restritos, visando sempre, toda organização criminosa visa o seguinte: dinheiro e poder. Na Itália é poder e dinheiro, nos Estados Unidos é dinheiro e poder, no Brasil tanto faz, dinheiro e poder, o poder e dinheiro, o importante é alcançar esse objetivo. E sempre essa estrutura hierárquico-piramidal, contando sempre com a participação direta ou indireta de agentes públicos, sempre. Não há organização criminosa que sobreviva sem a perspectiva de funcionamento, de estrutura, com a participação direta e indireta de agentes públicos. E, obviamente, essa estrutura com a finalidade de praticar infrações penais de toda a ordem, tá certo? Em uma base territorial determinada. Essa seria uma conceituação básica que, inclusive, à época, quando participamos da Comissão de Segurança Pública do Senado Federal, em 2003, nós encaminhamos uma conceituação para que, eventualmente, fosse estudado algum tipo penal para a inclusão da organização criminosa. Agora, quais as principais infrações relacionadas à organização criminosa, propriamente dita? Quais os crimes que cotidianamente acontecem e que são elencados? Olha, doutor Leopoldo, antigamente se tinha um conceito bastante primário de que o crime organizado, por exemplo, só funcionava em determinados segmentos, como, por exemplo, tráfico de drogas, receptação, a prática de jogos de azar, enfim, prostituição e outras coisas dessa magnitude. Hoje a gente verifica o seguinte, que a diversificação de atividades criminosas é algo fundamental. Onde houver possibilidade de ganho
tá certo? E abarcar uma parcela de poder, lá estará a organização criminosa. Então, nós, hoje verificamos o seguinte, que as organizações criminosas acabam com seus tentáculos atingindo vários segmentos ao mesmo tempo. Tráfico de drogas, receptação, sonegação fiscal. A sonegação como consequência, obviamente, de algumas atividades criminosas. Mas nós verificamos que hoje, inclusive, crimes que antigamente eram tratados de maneira como crimes de menor importância, ou de menos importância, pirataria, né? Ou seja, crimes contra a propriedade imaterial, propriedade industrial. Quando nós começamos o combate à pirataria no Brasil, colegas do Ministério Público, pessoas ligadas ao Poder Judiciário, torciam o nariz e diziam o seguinte: olha, a questão da contrafação de marca, ou seja, porque estão pirateando uma marca famosa, isso é uma questão da indústria. Se a indústria quiser que entre com processo crime contra aquelas pessoas. E quando, na verdade, verificava-se que, muito embora fossem crimes de ação penal privada, ou seja, que depende da queixa-crime proposta pela própria vítima e seu advogado, escondia um grande arsenal do crime organizado, como é o caso, por exemplo, de uma coisa que ninguém encostava a mão, por exemplo, no comércio ilegal da pirataria da 25 de março. A partir de 2002, nós fizemos uma mega operação com mais de 10 órgãos e começamos a atacar ali a questão da pirataria. Foi criada a CPI. Prenderam muita gente. Na primeira sessão da CPI da pirataria, em que nós fomos chamados, nós pedimos, obviamente, que fosse transformado em sessão secreta, e lá eu reuni dados aos deputados a respeito do poderio que tinha o tal do senhor Lau Quinchong, que ao final depois foi preso, etc., foi desmascarado, e que obviamente detinha uma parcela de poder econômico e criminoso de grande monta, né? Então hoje a gente percebe o seguinte, que a diversidade de atividades criminosas é uma das principais características hoje do crime organizado. Onde houver possibilidade de ganho, lá estará um tentáculo do crime organizado. Professor, sob o ponto de vista internacional, se não me engano, acho que é o Caiambos, que ele fala da questão do homem de trás. Ele aborda muito mais essa questão do crime organizado numa linha diferente do Brasil. Parece que, sob o ponto de vista internacional, os países, sob o ponto de vista internacional, eles se preocupam muito mais com a questão social. E a preocupação, por exemplo, é punir, eu digo fora do Brasil, a questão da legislação, ela busca uma punição daquele comandante dessa organização criminosa, aquele que está por trás dessa organização criminosa. E me parece que no Brasil, em que pese os exigentes esforços, em que pese o empenho e a postura enérgica e a postura de se promover a justiça no Brasil, me parece que essa questão da punição deste comandante de organizações, ou seja, aquele que está por trás dessa organização, parece que a punição, muitas vezes, ela não consegue se realizar de uma forma profícua. É mais ou menos nesse sentido? Olha, doutor Leopoldo, tocou num ponto que acho que é de fundamental importância da gente discutir, que é o seguinte: infelizmente, nós começamos a tratar do combate ao crime organizado no final da década de 90, praticamente. Quando eu ingressei no GAECO, em 1998, o GAECO era tão secreto, que nem os membros que participavam do GAECO sabiam da sua existência. E quando nós começamos a trabalhar nessa época, colegas do Ministério Público nos criticavam, faziam brincadeiras, falavam: lá vem o 007, lá vem o Blatman, né, com seu Blatmóvel, né? Cadê o helicóptero? Onde estão, né, os equipamentos e tal? Aí o pessoal brincava: máfia, crime organizado só existe na Itália, nos Estados Unidos, aqui nunca existiu. O que, obviamente, levou a um retardamento, obviamente, no aspecto legislativo e repressivo. Ou seja, o Brasil está anos-luz atrás no combate ao crime organizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Se não bastasse o nosso Código Penal, que é de 1940. De 1940, que na verdade a realidade social era completamente distinta, né? E o que a gente percebe é o seguinte: apesar dos esforços do Ministério Público, das polícias civil, militar, federal, de algumas áreas especializadas hoje na Justiça Federal, de combate à lavagem de dinheiro, de crimes financeiros, etc., ainda estamos, obviamente, engatinhando no combate ao crime organizado. Infelizmente, no Brasil, por exemplo, nós tivemos alguns casos em que encontramos resistência do próprio Poder Judiciário para obter medidas cautelares importantes, tá certo? Porque existia um temor de que que o crime organizado
obviamente, não podia ser confundido com o poder político. Paul Castellano, que era da família Gambino, que cuidava, obviamente, da máfia do lixo, por exemplo, em Nova York, tem uma frase célebre, né, que o diabo carrega, já morreu esse cidadão. Ele dizia o seguinte: eu já não quero mais pistoleiros, agora eu quero, na minha organização criminosa, deputados e senadores. Então, ou seja, o poderio político das organizações criminosas está intrincado em toda e qualquer estrutura de poder: Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. Ele mexe com a questão da estrutura do poder mesmo. Exatamente. E a organização criminosa, na verdade, ela traz essa característica principal, a estrutura de poder. Agora, professora, essa questão desses casos de grande repercussão, você poderia elencar para nós alguns casos que foram importantes e que trouxeram uma contribuição para a redução da criminalidade no Brasil? Foram casos que, infelizmente, né, eu estive à frente, né, eu digo infelizmente porque são casos que eu gostaria que não tivessem acontecido, até porque atingiram de maneira marcante toda a sociedade. Eu me lembro, por exemplo, o primeiro caso de grande repercussão e que foi muito emblemático foi o caso da Favela Naval, né, onde policiais militares assassinaram brutalmente um rapaz, espancaram outros, tentaram contra a vida desses outros, exatamente num ponto de tráfico de drogas na cidade de Diadema. E esse caso foi extremamente emblemático porque um cinegrafista amador filmou, registrou, isso foi para o Jornal Nacional, enfim, ganhou as páginas de jornais aqui no Brasil, e do mundo inteiro. Foi uma coisa de grande repercussão. Eu, na verdade, era promotor do júri em Diadema. Imagine só, vou dormir como promotor de Diadema e no dia seguinte acordo, vou fazer um plenário em Diadema e vejo mais de 100 caminhões de repórteres, aquele monte de microfone, câmeras, etc. Foi realmente um grande impacto na minha vida, né? Ou seja, acabou minha privacidade ali. Mas foi um caso importante porque quando foi lançado todo o material na mídia, já existia toda uma investigação feita pelo Ministério Público, ou seja, nem Polícia Civil, nem Polícia Militar queriam realizar a investigação. E eu fui a campo, inclusive dentro da favela, etc. Foi o primeiro caso de investigação criminal do Ministério Público, né? Ou seja, que legitima em casos excepcionais, é bom que se diga, né, a excepcionalidade que deveria ser a regra da investigação criminal do Ministério Público. Porque quem investiga é a polícia. Mas se a polícia não faz, né, alguém tem que fazer pela polícia ou complementar aquilo que a polícia fez mal feito, por exemplo. E o outro caso que foi bastante... O senhor bateu num ponto, não querendo cortar, mas o senhor bateu num ponto extremamente importante. Após essa questão, foi discutida aquela questão, mas o poder, a questão do poder investigatório do Ministério Público, exatamente. Isso ganhou destaque. Até hoje, né? Até hoje se discute, e o primeiro caso, eu fui pioneiro, juntamente com outros colegas, que também no passado tiveram casos emblemáticos, inclusive na investigação do Esquadrão da Morte, né? A gente não pode esquecer, né? O doutor Dirceu de Mello, o professor Hermínio Alberto Marques Porto, né? Que eram promotores da época, que enfrentaram, naquela época... um ícone de direito penal, né? Que enfrentaram o Esquadrão da Morte. Naquela época era difícil ser promotor, hoje é muito fácil, né? Mas além desse caso, ou seja, que a gente trouxe a discussão, a questão da investigação criminal do Ministério Público. Depois, um outro caso muito emblemático foi o caso da máfia dos fiscais em São Paulo, que começou com a investigação de uma extorsão, de uma concussão, né, melhor dizendo, numa academia de ginástica na Rua Augusta, por uma empresária, Soraya Patrícia da Silva, que culminou com a prisão de um fiscal que tinha uma agenda contendo informações da corrupção na Regional de Pinheiros. A partir desse caso, nós em menos de um ano e meio, tínhamos uma investigação que atingia 70% da administração pública municipal no governo Celso Pitta, né? Onde se verificou um desvio de 13 bilhões de dólares, né, em prejuízo da cidade de São Paulo, em vários esquemas mafiosos, que culminou com a cassação de 3 vereadores e um deputado estadual, mais de 600 pessoas processadas criminalmente e já condenadas em primeiro grau e mais de 400 com confirmação em segundo grau. E ali foi importante, nós extraímos daquele caso algo muito importante, que foi o seguinte: verificamos que o crime organizado estava dentro das estruturas de Estado, ou seja, não só a organização criminosa dos receptadores, traficantes, mas também a organização criminosa política, né? Ou seja, uma estrutura hierárquica piramidal, né, com membros restritos, ou seja, pessoas ligadas
a cargos políticos, tá certo? Exercendo funções públicas, né? Visando dinheiro e poder público, né? Numa base territorial determinada que é uma repartição, um poder. Então, a partir dali, as pessoas abriram os olhos e verificaram a existência do crime organizado dentro das estruturas políticas. E hoje nós vemos, né, que não só com a máfia dos fiscais, que foi a maior investigação de São Paulo, mas como também o caso do Mensalão, o Mensalão do DEM e tantos outros casos que vêm sendo repercutidos exatamente na esfera da improbidade administrativa, ou seja, da malversação do dinheiro público, como também da prática de crimes contra a administração pública envolvendo aí milhões de dólares, bilhões de reais, e que acabam influenciando na nossa vida, ou seja, o dinheiro desviado da saúde, da segurança, da educação, que acaba atingindo a todos nós. E nesse caso da máfia, foi bastante bacana, porque foi a primeira força-tarefa criada no Brasil. Ou seja, discutiu-se a investigação criminal na favela naval. Aqui, nós discutimos o seguinte, o trabalho integrado de polícia, Ministério Público e outros órgãos no combate a determinados tipos de quadrilhas ou organizações criminosas. Então foi muito legal, porque a partir dali os órgãos públicos verificaram a possibilidade de trabalhar em conjunto, sem ferir suscetibilidade, sem, vamos dizer assim, alcançar questões hierárquicas, que a polícia é dirigida pelo promotor, ou a polícia dirige o fiscal da Secretaria da Fazenda, ou o Ministério Público Estadual trabalhando com o Ministério Público Federal. Foi um grande impacto, onde sem a necessidade de uma lei, nós tínhamos a possibilidade de trabalhar em conjunto, ou seja, por vontade política dos órgãos, é possível, então, a partir dali, combater o crime organizado. Depois nós passamos por vários outros casos importantes, como a máfia dos combustíveis em São Paulo. Me parece que houve a questão da Cracolândia também. Cracolândia. Nós vamos por um rápido intervalo e nós já voltamos com o Dr. Blatt, falando sobre essas questões envolvendo o crime organizado. Nós já voltamos. Dá para começar a pagar a faculdade só depois de se formar? Com o FIES dá. Agora, o aluno financia seu curso em uma faculdade particular e só começa a pagar 18 meses depois de formado. Em alguns casos, não precisa nem de fiador. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Vai ficar tudo bonitinho, tudo pintadinho e tudo novinho. Nós estamos aqui exatamente em Porto Seguro, berço do descobrimento do Brasil, para aplicar o projeto do Tudo de Cor para você nesse patrimônio histórico. Temos 3 execuções da Passarela do Desenvolvimento, a Marechal Deodoro e aqui a Cidade Histórica. O projeto Tudo de Cor para você funciona mais ou menos como uma grande caravana, ele passa pelo Brasil inteiro. A gente inicia com a preparação e a proteção da superfície. A gente vai fazer a divisão das tintas pelas casas com todos os materiais. Falaram que vinha, né? E veio mesmo. Estamos aqui com 300 funcionários, uma energia, um astral positivo, incrível. Estamos na frente da casa de uma senhora que eu acho que é a moradora mais antiga aqui, e há pouco ela estava dando depoimento, emocionada, e acaba passando essa emoção para a gente. A missão é levar cor para a vida das pessoas e a gente queria colocar essa missão em prática. Existe uma série de pré-requisitos, que são pequenas comunidades históricas que estejam já um pouco degradadas. Especificamente, como é patrimônio histórico, obviamente o IPHAN passa a ser nosso parceiro também. Essa casa foi dos meus bisavós, vai passando de geração para geração. Só estou esperando pintarem. Vamos pintar de verde. Azulzinho claro. Laranja.
a minha branca. O que a gente faz é trazer as cores do descobrimento para a parede das casas. Vários tons de vermelho, tons de verde, azuis. Isso tudo está registrado na carta do Pero Vaz Caminha. O tempo ajudou. Hoje de manhã estava chovendo, a gente estava preocupado. Me perguntaram qual é o plano B. Eu falei, não tem plano B, só tem plano A, porque sempre está dando certo. Temos, dentro da nossa filosofia de trabalho, não só trazer pintores formados, como formar pintores locais. A gente aprendeu muita coisa, muita técnica que a gente não tinha, entendeu? Que a gente não conhecia. Azul do mar e do céu. Aí o céu. Eu estou feliz. Estou muito feliz. Dá para financiar minha licenciatura sem precisar pagar nada? O FIES dá. Agora, o aluno faz licenciatura em uma faculdade particular e pode pagar o financiamento ensinando na rede pública, depois de formado. Com o FIES, Programa de Financiamento Estudantil, ficou mais fácil fazer o curso superior que você quiser. Informe-se no portal do MEC e faça a sua inscrição. Com o FIES dá. Ministério da Educação, Governo Federal. Você está aqui no Questão de Justiça, eu voltei aqui. Você saiu do Dr. Leopoldo e voltou com o Walter Sidoni, né? O Questão de Justiça que também hoje está sendo visto pelo consultor jurídico, né? A gente dá um abraço ali no Márcio Chaer, e que ontem, promotor, eu tenho a honra de recebê-lo aqui, né? Porque, não vou dizer que eu sou fã do senhor, mas aprovo tudo que o senhor tomou como demanda, todo o trabalho que o senhor vem trazendo. Hoje também a Questão de Justiça está na Rádio Record, né? Então a gente está na Rádio Record, na Rede Brasil, todas as TVs comunitárias e aqui com o Alberto Luchetti na internet. Então convido o senhor a bater esse papo também lá com a gente, porque é importante dentro do conhecimento que o senhor tem. Eu estava escutando aqui, antes de entrar no intervalo, viu, lá no Twitter, e eu queria pontuar uma situação com o senhor. E acredito que o senhor é a melhor pessoa para falar sobre esse aspecto. Embora o trabalho de polícia, embora o trabalho da polícia militar, o trabalho das ONGs, por exemplo, na situação de São Paulo, específica ao centro, quando a gente visita aqueles locais onde tem a droga, que é a Cracolândia, quando a gente passa por ali, o que me dá a impressão, queria que o senhor falasse a respeito, é que não é específica a ação da polícia, não é específica a ação da polícia militar, da civil, que às vezes o cidadão reclama, falando, olha, não tem policiamento aqui. Parece que é a falta de uma infraestrutura no geral, uma infraestrutura até espiritual do cidadão que está ali, porque a gente repara que ninguém que passa ali tem a mínima noção do que acontece com o cidadão. E quem está ali, que está envolvido na droga, também não vai não está nem pensando em nada. Então, nesse ponto, eu queria que o senhor falasse com a experiência que o senhor tem. Eu tive alguns casos específicos, né, com relação à região da Cracolândia, em especial em 2001, 2002, nós filmamos um grupo de policiais civis que pertenciam ao DENARC, né, controlando o tráfico de drogas na região da Cracolândia, que é um absurdo. Mas a gente, a partir dali, começou a fazer também, obviamente, uma reflexão a respeito do que representa a região da Cracolândia e a região central de São Paulo. A região central de São Paulo, durante muito tempo, foi o centro de poder, né? Ou seja, as pessoas, na década de 40, década de 50, até a década de 70, verificava-se assim, o poder político, o poder empresarial, encontrava-se no centro de São Paulo. A partir do momento que, na década de 80, em diante, né, foram sendo construídos outros centros
empresariais e o governo também, estado e município, foi migrando para outros bairros, para outras regiões, o centro passou a ser uma região absolutamente abandonada. Então, me parece que falta, obviamente, um pouco mais de atenção com relação à infraestrutura. Você não vê, obviamente que existe tráfego em toda a região de São Paulo, em qualquer lugar, mas você não vê, por exemplo, na região dos Jardins, na Oscar Freire, por exemplo, ou na região dos Jardins, né, essa movimentação. Por quê? Existe a presença da sociedade, existe a presença do Estado, do poder público, com iluminação, saneamento, com medidas importantes, além da polícia. A polícia é mero detalhe nesse caso, né? Ou seja, a polícia vai fazer o trabalho repressivo na Cracolândia, porque é uma região, uma terra que eu poderia dizer é uma terra de ninguém. Ou seja, o Estado abandonou, assim como abandonaram no Rio de Janeiro, né, as comunidades. Ou seja, a ausência do Estado fez com que o Morro do Alemão, por exemplo, fosse dominado por quem? Pelo tráfico de drogas. Ou seja, porque o Estado não fez o seu papel constitucional, né, ou seja, de saúde, educação, tá certo? De infraestrutura, né, de estimular. Agora se tem essa ideia de se reestruturar o centro da cidade de São Paulo, mas talvez seja tarde, ou o projeto não está bem acabado, ou seja, vão implementar algo, vão fazer o que com os drogadidos lá na região? Vão lavar com o caminhão? Ou seja, são medidas absolutamente espúrias e obviamente que não vão resolver o problema. Como cuidar deles? Como cuidar dessa... E há um problema também muito sério, porque a polícia se sente impotente. Eu gostaria de deixar aqui registrado, Walter, que é o seguinte: o policial militar que chega, por exemplo, lá na rua Guaianazes, que nós fizemos inúmeras operações, vai lá, detém o usuário, ou vários usuários, certo? Pela lei 11.343, esse usuário vai chegar na delegacia, lá no 3º DP, no 3º Distrito Policial, onde está a seccional centro, e o delegado de polícia não vai poder lavrar sequer um auto de prisão em flagrante, né, porque existe o termo circunstanciado. Então ele vai fazer isso uma, duas, na terceira vez, o policial se sente absolutamente desestimulado, tá certo? Em fazer qualquer tipo de atividade repressiva com relação ao uso e o tráfico de drogas, porque, obviamente, para ele chegar no traficante, ele tem que passar pelo usuário também. Enfim, naquela região estão todos mesclados. Então, me parece que falta um tratamento legislativo mais adequado, né? E, obviamente, uma estrutura de saúde pública do Estado e do município para tratar do drogadilho. Talvez uma reforma, doutor? Uma reforma, talvez, mas a gente precisa tomar cuidado para não transformar o Estado num Estado nazista, né? De campos de concentração de drogadidos, né? Porque aí seria uma coisa terrível. Mas eu pode perguntar para o seu telespectador, para o internauta, né? Todos nós, inclusive nós aqui estamos na mesa, se não temos na família ou próximo da nós pessoas com problema de drogadição, de dependência química. Então é um problema muito que extrapola a esfera policial, e muito, extrapola a esfera da justiça criminal. O internauta, professor, ele pergunta o seguinte: ele gostaria de saber se, na sua opinião, a nossa justiça... eu dudo. Ele pergunta se, na verdade, a nossa justiça não se preocupa somente com o patrimônio das pessoas. Pergunta... Olha, eu inclusive sou favorável o Código de Processo Penal vai sofrer uma reforma importante com relação aos crimes patrimoniais sem violência. A ação penal será de ação penal pública incondicionada, passará a ser ação penal pública condicionada. Por quê? Muitas vezes nós estamos lá na audiência, no Fórum Criminal da Barra Funda, e nos sentimos meio que empregados, né, das grandes redes de supermercado. Ou seja, o cidadão furtou na gôndola um chocolate, tá certo? E aí a segurança privada, né, que está, obviamente, a substituir a segurança pública, né, tem que mostrar serviço. Então o que faz? Prende, detém o sujeito, chama a polícia militar, leva para a delegacia, autua em flagrante, etc. E aquilo lá vem cair sobre a nossa mesa. E ao final, a gente manda chamar, por exemplo, o representante do supermercado, e o representante do supermercado nem aparece lá, não dá nem a menor satisfação. E as audiências acabam sendo, obviamente, adiadas, e isso acaba inflando, né, a máquina judicial. Então existem crimes e crimes, e a gente precisa dar um tratamento adequado. Eu acho que a questão da drogadição no Brasil
é problema de saúde pública, ou seja, a intervenção do direito penal em toda e qualquer questão, ou seja, judicializar ou criminalizar toda e qualquer conduta, tá certo? No Brasil a gente tem a velha mania de querer resolver tudo pela lei, né? Então agora a moda é bullying, né? Então os colegas promotores já estão aí com uma ideia de um projeto de lei para criminalizar determinados condutos de bullying. Mas eu acho que a lei, na verdade, ela não vai resolver o problema. Acho que o problema está, obviamente, numa presença maior do Estado, na implementação de políticas de educação, de segurança e, em especial, de saúde pública. O telespectador ele toca num ponto, ele fala em reeducação destes usuários de droga na Cracolândia. Será que seria a reeducação? E ele pergunta, como reeducar essas pessoas que já vêm de uma situação, de uma certa forma, desestruturada e que a droga acabou desestruturando essas pessoas do ponto de vista psicológico, complicado. Sabe o que eu acho? Assim, na verdade, essas pessoas que estão lá já não têm esperança alguma. Né? E nós, da sociedade, todos nós, também perdemos a esperança com relação a eles. Então, se nós que somos absolutamente sãos, temos consciência, né, do problema, não temos esperança na recuperação dessas pessoas, se não acreditamos que elas podem ser recuperadas, quiçá eles. Então, ou seja, é uma bola de neve, ou seja, a sociedade também, ela, de certa forma, né, descrente do poder público, descrente, inclusive, dessas pessoas que estão jogadas à margem da civilização, né, são pessoas que estão, na verdade, vivendo num local, eu poderia dizer que é um inferno, né, de Dante. A gente não se faz presente. Quando nós passamos num farol, verificamos uma pessoa que está jogada no chão, nós passamos por cima, ignoramos a existência dessas pessoas. Então a própria sociedade também tem a sua responsabilidade nisso. Então cabe a quem? Cabe à OAB, cabe ao Ministério Público, não como instituição de Ministério Público criminal, né? Ou seja, cabe ao Poder Judiciário não como juízes com a sentença penal, mas pessoas que participam efetivamente do sistema, né, da sociedade, para tentar unir esforços e buscar uma solução, que não é fácil. Né? Promotor, o senhor que está mais acostumado, o senhor acha que para a pessoa que está no crime, a lei em si, que nem mostrar uma certa rigidez na lei, ou uma aplicação mais forte na lei, com toda essa questão da mídia que a gente tem que divulgar isso, com o crime hediondo que acontece por aí, o senhor acha que hoje em dia mostrar que a penalidade, que a lei é forte, para esse tipo de gente, esse infrator, é importante mostrar as regras, mostrar como é que funciona? Porque parece que fica tudo à margem de qualquer coisa. O que eu acho é o seguinte, a nossa lei penal ela é bastante precisa. O que é absolutamente impreciso é a lei de execuções penais. Por quê? Toda vez que eu estou em audiência, que são praticamente todos os dias, né, há muitos anos, a gente percebe a postura do réu, que pratica, por exemplo, um latrocínio, um crime de roubo, um crime de estupro. Importante eu falar. E o cidadão está ali sentado, tá certo? Ele conhece mais o código. Conhece mais a lei do que muitas pessoas que frequentam a sala de audiência, e ele está ali, olhando nos olhos do juiz, obviamente atento para saber quanto tempo ele vai receber de pena, porque ele já está com uma calculadora, né, no seu cérebro, para dizer assim, bom, eu vou ser condenado a 10 anos, mas se eu cumprir um sexto, se eu cumprir um terço, eu vou para o regime semiaberto, vou para o regime aberto, etc, etc. Aí o cara, às vezes, no próprio interrogatório, fala assim, doutor, eu confesso, porque é uma atenuante, tá certo, doutor? Eu confesso que eu pratiquei o crime. Mas é o seguinte, se eu me aplicar a pena, por exemplo, de roubo, né, que eles falam em 5 e 4, como eu já cumpri tanto, daqui a 6 meses eu estou na rua, doutor. Né? Então eu confesso. E não vou recorrer, doutor. Então, quer dizer, você fica ali olhando e fala, bom, o papel do Ministério Público simplesmente diminuído. Né? O papel do advogado também, e do juiz. Né? Todos os três fazendo um papel, obviamente, ali de idiotas diante daquela circunstância. Porque o cidadão sabe que praticou, que ele vai receber a pena e a pena não vai cumprir a sua finalidade de ressocialização coisa alguma e que ele vai estar na rua daqui a 6 meses, porque a lei de execuções penais assim estabelece. Então, o que a gente precisaria, obviamente, unir esforços é o seguinte, é claro que levar um furtador de chocolate para a cadeia junto com o estuprador é um absurdo, mas os crimes graves fazer com que essas pessoas, pelo menos, cumpram efetivamente, integralmente a pena, porque são pessoas que não têm recuperação social. A gente sabe que, por exemplo, a maioria que pratica esses crimes violentos sai
da cadeia e volta a praticar crimes dessa mesma magnitude, diferente do homicídio. O homicídio posso eu praticar, você, qualquer internauta que está nos ouvindo ou assistindo, pode realizar, é um ato típico do ser humano. Mas o cara que rouba para matar, né, mata para roubar, enfim, faz qualquer coisa dessa natureza, é um cara que já está, obviamente, que precisa de uma punição mais severa, né? E a lei de crimes hediondos, ela foi abrandada. Uhum. E não faz muito tempo, ou seja, o próprio legislador dá um discurso, tá certo? De que deve ser revigorado a justiça penal, etc. E no papel, tá certo? Assim como o Supremo Tribunal Federal também já tem reconhece o crime hediondo, transformou-se num crime banal como outro qualquer. Quase isso. É claro que o endurecimento de código seria a situação mais louvável. Agora, políticas públicas... As penas, doutor Leopoldo, já existem. Eu acho bem posta, por exemplo, a pena de estelionato de 1 a 5, a pena de furto, as penas do roubo. O problema está no cumprimento dessas penas e na fiscalização disso. Ou seja, é Natal, é Réveillon, é Carnaval, é Dia das Mães, Dia dos Pais, etc., saidinhas, etc. E as pessoas, a gente vê aí no final, 10% não voltam para a cadeia, ou seja, enfim, a possibilidade de progressão de regimes, aí naqueles casos mais graves, né, onde a pessoa aí, eu acho que é um excesso de Estado, se o cidadão tem direito, mesmo que ele seja o pior criminoso e os outros tiveram direito, ele também tem. No atual aspecto legislativo. Então, por exemplo, no caso aí da Suzane Richthofen, teria direito ao semiaberto, mas não dão semiaberto a ela exatamente por medo da repercussão política ou da repercussão social e tantos outros, né? Posso fazer uma pergunta? Bom, eu participo de uma instituição que é ligada a jornalistas, né? Como é que o senhor vê o papel da mídia nessa situação? Porque às vezes ela pode atrapalhar, andar com um processo que não tem, às vezes está no inquérito, está num processo de julgou, já finalizou tudo. Como é que o senhor vê o papel do meu colega aí nessa situação, no julgar? O problema é o seguinte, a exemplo do Ministério Público, Poder Judiciário, OAB, nos meios de comunicação, em todos esses que eu mencionei, o problema está na politização. Ou seja, a liberdade de imprensa, né, é confundida com a liberdade de empresa, muitas vezes. Então, ou seja, para atingir um inimigo político, partidário, que não seja atrelado aos interesses do meio de comunicação A, B ou C, utilizam esses meios para torpedear ou para aniquilar, né, o seu inimigo capital. Então, o que talvez falte não é a questão da divulgação, mas o que falta, né, em todos os órgãos é exatamente a isenção, né, e o profissionalismo. Então, há meios de comunicação, há algumas emissoras de televisão, por exemplo, que tem uma briga figadal e acabam, obviamente, atingindo aspectos religiosos, né? Ou seja, um é católico, outro é evangélico, né? E, na verdade, a briga não é essa, a briga é comercial, é pelo espaço ou pelo número de ibope. Então, me parece, isso acontece nos jornais, isso acontece nas rádios, isso acontece nas televisões, e acontece dentro das instituições. As instituições, infelizmente, hoje, estão politizadas, né? Isso dependendo de quem é o governante que está, obviamente, no poder. Falando aqui em democracia de comunicação, tem aqui o Paulo Cremonesi, o Neto Palma, não sei se você citou. O Cremonesi é advogado, né? O pessoal aqui tem, olha, encheu o chat, pronto. Não sei quanto tempo a gente ainda tem mais uns 3 meses. Ele fala que a partir de janeiro de 2001, o presidiário que tiver um filho tem direito a uma pensão R$ 780, elevando o preço de um presidiário a R$ 2.200. Vai dar outro programa. Ou seja... É um sistema, um abraço ao Dr. Paulo Cremonesi, né, que eu conheço já há bastante tempo. Inclusive, acho que ele teve até um programa aqui na UTV. Então, na verdade, são essas coisas, né? Os direitos do preso, né, eu acho que devem ser resguardados, são sagrados, mas eles não podem estar acima dos direitos de toda a sociedade. Ou seja, se eles estão, obviamente, presos, estão sob a custódia do Estado, cabe ao Estado imprimir regras rigorosas. Por exemplo, que história é essa? O preso tem direito à visita íntima.
né? Quer dizer, é uma coisa assim inacreditável, inaceitável, ou seja, é um ambiente absolutamente não é apropriado, né? Inapropriado. As mulheres entram nos presídios, etc., têm relações sexuais, saem, vêm aqui para a sociedade, transmitem as doenças, etc. Quer dizer, é uma coisa absolutamente inadmissível em países desenvolvidos, né? A questão, por exemplo, dos presídios norte-americanos. Isso é impossível, a pessoa não se toca. Ou seja, vamos falar através de um vidro blindado e um telefone, ou seja, sob vigilância do Estado. Aqui não. O filme Carandiru, quando lançaram, eu inclusive comentei o filme no seu lançamento, lá na Universidade Paulista, a minha vontade era me esconder embaixo da mesa. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai ser assistido por estrangeiros, né, ou por pessoas fora do Brasil, vão pensar o quê do Brasil? Isso aqui é uma grande farra, né, uma grande piada. Floresta. Promotor, a gente chegou ao final do programa, né? Infelizmente. Mas eu quero convidar... O internauta que já pede para que o senhor volte novamente ao programa. Viu? Não, mas eu acho que tiveram aí mais de 100 perguntas, você estava acompanhando ali. Muitas. A gente vai passar para o senhor, mas quero convidá-lo aí voltar ao TV para praticar interatividade, também a Rede Brasil e nos outros canais nossos, que é importante. O presidente da Comissão de Segurança Pública, o Dr. Ares, mandou um abraço para o senhor. Grande abraço. E eu e o doutor Leopoldo estamos honrados, queremos que o senhor volte aqui para esclarecer um pouco mais, inclusive falar dessa questão dos presídios, que é importante. Para mim é um prazer estar com vocês. Acho que o programa Questão de Justiça é um programa bastante sério, eu tenho acompanhado através do site do Conjur, e bacana as discussões que são colocadas, e eu estou à disposição de vocês. Para mim é uma honra poder participar e, obviamente, discutir com os nobres debatedores, os apresentadores, e em especial com o público em geral, que eles, obviamente, são os responsáveis em escolher melhor, os legisladores, para trazer uma legislação melhor. Aliás, eu não sou candidato a absolutamente nada, pelo amor de Deus, porque toda a véspera da eleição o pessoal me lança aí. Eu sou promotor, vou morrer promotor. Talvez morrer cedo, mas vou morrer promotor. Mas é importante figuras públicas, que nem o senhor, e que tenham essa mão na justiça, um cargo tal para decisão, para mostrar que a gente tem condição de mudar, dar uma esperança para a população que está aí, mostrar a verdade das coisas. Eu agradeço, não só pelo programa, mas agradeço pelo futuro que o senhor está dando no país nosso, inclusive que deixando para os nossos filhos, para minha filha. Posso unir as suas palavras também. Obrigado. Obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês todos. Paulo, obrigado. Posso unir as suas palavras. Bom, até a próxima semana, Até né? a próxima semana. Questão de Justiça vai ficando por aqui, contando sempre com a sua participação. Chama para você assistir-nos ou escutar-nos na TV ou na Rádio Record, e volta na próxima semana com a direção da Hilda Cilione e a supervisão geral do Alberto Luquezzi. Até a próxima semana.